Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu me chamo Wellington Alves, sou editor aqui do canal Saúde e Vida. Novamente aqui quero conversar com vocês um pouco a respeito de saúde. Conversaremos hoje sobre aparelho urinário, nosso aparelho urinário. Então, seja muito bem-vindo aqui a este canal. Caso você seja novo, já se inscreva aqui neste canal, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam tomar conhecimento do meu trabalho e que este canal também possa sofrer um crescimento. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de conversar com vocês sobre fisiologia, anatomia e algumas patologias, que são acometidas, no nosso aparelho urinário. Então peço que fique comigo aqui até o final e te prometo que vou tentar da minha melhor forma estar explicando para vocês um pouco a respeito desses 3 itens que eu mencionei, que conversarei a respeito do nosso aparelho urinário. Então, quero te convidar para vir comigo aqui para a tela do computador. Vou mostrar para vocês algumas imagens e prometo tentar explicar cada detalhe para vocês, para que possa aprender comigo um pouco a respeito deste assunto. Então, vem comigo e espero que você goste. Então, pessoal, dando início aqui à nossa apresentação de slide, como já mencionado antes, conversaremos hoje a respeito do nosso aparelho urinário. Então, o nosso aparelho urinário ele é constituído por 2 rins, 2 ureter, uma bexiga e uma uretra. Então, nos próximos slides, estarei mostrando para vocês cada um deles e falarei um pouco a respeito da anatomia, fisiologia e também de algumas patologias em cada um desses órgãos. Então aqui temos uma representação do nosso aparelho, o aparelho urinário todo, Como eu já disse antes, os rins, os ureter direito e esquerdo, a bexiga e também a uretra. Então, essa protuberância aqui, acima de cada um dos rins, conhecemos por glândula adrenal. Então, essa glândula adrenal, ela tem um formato assim um pouco parecido, com um chapéu, acima dos rins. Então, essa glândula suprarrenal, ela tem algumas funções e uma delas é a produção, do hormônio cortisol, que no caso é o hormônio do estresse. E também essa glândula ela produz alguns hormônios que também é responsável pela regulação da pressão arterial. Então vamos aqui para o próximo slide. Aqui vamos começar pelos rins. Temos uma imagem assim que mostra o rim, algumas estruturas, algumas estruturas internas dos rins. Então, quero começar pelo córtex, aqui no córtex temos uma estrutura que será mostrada no próximo slide chamada néfron. Então, esse néfron ele é a unidade básica de filtração renal. Então, cada rim, tanto o direito como o esquerdo, possui cerca de 1 milhão de néfrons. Então, mais adiante, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes a respeito
das estruturas dos néfrons. Então aqui temos uma veia renal, né? E também uma artéria renal. E aqui temos a saída, né, do filtrado que sai pelo ureter. Então esse aqui é um rim direito, e aqui temos o seu ureter. No outro rim também a mesma situação. Então aqui temos uma outra estrutura, né, chamada de cálice maior. Então é justamente aqui nessa estrutura aonde é formado os cálculos renais. Então essa imagem aqui ela está um pouco assim pobre, né, em detalhes das estruturas renais. E uma outra função dos rins também, além da filtração sanguínea, é a produção da eritropoetina. Então a eritropoetina ela é um hormônio, né, que estimula a medula óssea a produzir células vermelhas. Então os rins, além da filtração sanguínea, ele tem aí a função, né, na produção de eritropoetina e também na produção do hormônio cortisol, como eu já disse, e também na regulação da pressão arterial. Então vamos aqui para o próximo slide. Então aqui quero chamar a atenção de vocês para essa estrutura aqui em específico, que é o nosso néfron. Como eu disse, aqui no córtex temos cerca de 1 milhão de néfrons em cada rins. Então, aqui temos uma representação esquemática de um néfron com tamanho um pouco maior. Então, é justamente aqui nesta região que conhecemos por cápsula de Bowman, que é aonde acontece a filtração do nosso sangue. Então, o sangue ele entra, né, por esse vaso sanguíneo que está esquematizado aqui na cor vermelha. Ele entra aqui nessa estrutura, é aonde acontece a filtração glomerular. Então o que acontece? O sangue ele passa por aqui, chega aqui, justamente na cápsula de Bowman, ele passa por uma estrutura, né, que seleciona o que é bom e o que não é bom. E o que é bom, ele faz todo esse trajeto, né, o filtrado, ele faz todo esse trajeto aqui, né, dos túbulos contorcidos, né, eles faz todo esse trajeto aqui, e quando ele está nessa porção aqui do néfron, ele é onde as substâncias que são importantes, elas retornam para a corrente sanguínea através deste outro vaso sanguíneo aqui, que está esquematizado na cor azul, né? Então, o que é bom, ele é reabsorvido, né, por esse túbulo aqui, né? Ele é reabsorvido por este túbulo aqui e cai nestes microvasos sanguíneos que estão esquematizados aqui na cor azul. Então ele retorna para a nossa corrente sanguínea através disso daqui. Então existe uma patologia chamada síndrome nefrótica. A pessoa que é portadora de síndrome nefrótica, ele tem justamente essa estrutura dos rins comprometida, né? Então, substâncias que não devem ser eliminadas começam a escapar
né, por essa reabsorção, e substâncias que devem ser eliminadas, elas não são eliminadas aqui por essa estrutura. Então, como por exemplo, a proteína. A proteína, ela é uma substância que deve ser reabsorvida por esses túbulos contorcidos, né, proximal e também os túbulos distais. A proteína é uma substância que deve ser reabsorvida e novamente, né, retornada para a corrente sanguínea. Então, uma pessoa portadora de síndrome nefrótica, ela começa a perder essas substâncias e começa a ser eliminadas, né, pela urina. Então temos aí uma condição de proteinúria, né? Proteinúria é um termo que damos para presença de proteína na urina. E também uma substância que deve ser eliminada, como a ureia, né? A ureia, ela deve ser eliminada, ela deve fazer todo esse percurso aqui dos túbulos contorcidos proximais e distais, e então ela caminha por este percurso aqui, né, e consequentemente eliminada pela urina. Porém, os rins, quando ela cai, né, nessa porção aqui do néfron, ela acaba sendo reabsorvida para a corrente sanguínea e posteriormente, né, ela começa a acumular na circulação sanguínea em vez de ser eliminada pela urina como deveria. Então, o funcionamento dos néfrons é basicamente isso. A filtração acontece em específico aqui na cápsula de Bowman, porém as substâncias importantes, elas são reabsorvidas para a corrente sanguínea aqui através dos túbulos contorcidos proximais e distais, e os que não são interessantes, elas devem fazer esse percurso aqui e cair, né, aí junto com o filtrado, que posteriormente será transformado na urina. Então, é interessante mencionar também que caso a pessoa, né, ele não obedeça este sinal que o corpo está dando, né, que está na hora de urinar, conforme a bexiga ela continua a encher, né, chega em um determinado momento que o corpo ele usa de um mecanismo, né, um mecanismo natural, que faz com que a pessoa ele elimine aquela urina presente na bexiga em modo involuntário. Então, é o momento aí que a pessoa ele vai urinar sem, vamos dizer, pela sua vontade própria. Esse é um mecanismo natural que o corpo tem de não sofrer aí uma danificação, né, no sistema urinário. Então aqui, para finalizar o nosso sistema urinário, temos a uretra. Então, diferentemente do ureter, que são dois, a uretra temos somente uma. Então, o que acontece? Aqui é a porção, né, a parte final do nosso sistema urinário. Este canal da uretra em mulheres, ele é um canal um pouco mais curto. Então, o que acontece? As mulheres, em particular, têm que ter muito cuidado na higienização íntima para poder não estar contaminando o canal da uretra com bactérias presentes na região anal. Então, caso esta mulher ela for portadora, por exemplo, de uma desbiose intestinal, com essa má higienização, pode acontecer a contaminação da uretra e levar essa pessoa a desenvolver
uma infecção urinária, que muitas das vezes não consegue, né, ser eliminada pelo processo aí de sempre estar fazendo o transporte, né, dessas bactérias presentes na região anal para a uretra. Então, acho interessante também mencionar que as mulheres elas devem fazer a higienização da região íntima de frente, né, de frente para trás e não de trás para frente, ali com o papel, né, higiênico, por exemplo, na hora ali de estar secando a vulva, ela deve estar fazendo este movimento de frente para trás, para não correr o risco, né, de estar transportando bactérias presentes na região anal para dentro da vagina, né, e que posteriormente essas bactérias possam estar entrando no canal da uretra e fazendo uma infecção urinária. Então notem que essa infecção urinária ela pode ser muito agressiva quando ela chega a subir o aparelho urinário, né, e vai ali atingir os rins. Então pode acontecer aí uma complicação muito séria através disso. Então fiquem atentas aí, né, as mulheres, para essa higienização íntima, para que não corram o risco, né, de estar fazendo essa contaminação cruzada, né, de simplesmente carregar bactérias da região anal para dentro, né, da vagina e posteriormente aí para dentro da uretra. Então os homens não têm esse problema pelo fato do canal da uretra do homem ser um pouco maior. Então o canal da uretra do homem ele não tem aí, né, um contato, por exemplo, com a região anal que possa estar carregando aí essas bactérias por exemplo, bactérias, né, da desbiose intestinal e posteriormente originando aí uma infecção urinária. Outro ponto interessante também que eu não posso deixar de dizer aqui nesse vídeo é o seguinte: o quanto de líquido, né, que eu devo ingerir diariamente para que todo esse aparelho urinário ele fique saudável e funcione perfeitamente. Então vemos muito, né, um erro aí, um engano em relação à quantidade de água. Normalmente vemos, né, pessoas usar quantidade absurda de água diariamente ou pouca quantidade de água diariamente. Então preste atenção no que eu vou dizer, porque existe um cálculo a ser feito para que você chegue em uma quantidade exata de líquido que você deve estar ingerindo diariamente, para que não seja menos e nem que seja demais, para que o seu sistema urinário esteja protegido, que esteja num bom funcionamento e também outras partes do corpo que funcionem perfeitamente. Então notem o seguinte, vamos dar exemplo de uma pessoa que tem 70 quilos, né, de peso. Então o que acontece? Uma pessoa que tem peso de 70 quilos, ele vai pegar esse valor de 70 e multiplicar ele por 3,5. O resultado final é a quantidade ideal de líquido que essa pessoa deve fazer a ingestão diariamente. Então prestem muita atenção nessa dica, porque ela é muito interessante e vai te ajudar, né, a não passar, né, por alguns problemas, como por exemplo uma pessoa que bebe água em excesso.
ele pode ter um aumento do volume sanguíneo, né? Que chamamos aí de volemia, e consequentemente o aumento da pressão arterial. Então vamos aqui fazer um cálculo na calculadora para ver o resultado, dando este exemplo de uma pessoa que pesa 70 quilos. Então vamos fazer aqui 70 vezes 3,5. Então essa pessoa que pesa 70 quilos, ele tem que ingerir diariamente 2,4 ml de água por dia, nem mais e nem menos. Então vamos dar um outro exemplo aqui de uma pessoa que tem uma massa corporal de, por exemplo, aí 65 quilos, né? Então aqui 65 vezes 3,5. Essa pessoa, ele deve ingerir diariamente 2,2 ml de água diariamente. Então, acima disso, ele corre o risco de estar com aumento de pressão arterial, que consequentemente vai danificar vasos sanguíneos e também vai danificar a estrutura dos néfrons, como eu mencionei antes. E uma pessoa que ingere uma pouca quantidade, menor que isso, ele vai se tornar uma pessoa desidratada. Então, um sinal de desidratação é uma urina, né, com uma cor assim um pouco mais amarelada. Então, pessoal, este aqui, né, foi mais um vídeo que eu queria estar deixando aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já estamos aí com quase 20 minutos de gravação. Espero que vocês tenham gostado aqui deste conteúdo. Espero que eu tenha ajudado você com alguma coisa. E caso você gostou, deixa o seu like, comenta nesse vídeo, né? Caso ficou alguma dúvida, que eu posso estar te respondendo também. E vamos compartilhar esse vídeo para os seus amigos e também familiares, para que outras pessoas possam tomar conhecimento aqui do nosso canal Saúde é Vida. Então fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.